navio já ancorou aqui no porto de Assuã. Agora são 4h30 da manhã e o motivo de levantar tão cedo assim é para fazer uma visita especial em Abu Simbel. Fica a 2h30 daqui de carro. É importante, não pode deixar de visitar Abu Simbel. Quando você vier ao Egito, este é um dos pontos principais de visita no sul do Egito. Abu Simbel, o templo do famoso faraó Ramsés II. Vamos lá. Bem, depois de 3 horas de viagem, chegamos aqui no extremo sul do Egito, na fronteira com o Sudão. E encontramos com este enorme lago artificial, construído na década de 60 por Nasser. Por incrível que pareça, ele tem 500 quilômetros de largura, daqui até o Sudão. E a construção desse imenso lago, na década de 60, trouxe um grande problema para um templo dos mais conhecidos do Egito, o templo de Abu Simbel, que logo vieram com a solução, que nós vamos ver agora. Estamos em Núbia, na região de Abu Simbel. Só nesta região aqui tem mais de 10 templos. Este aqui, o templo de Ramsés II, em Núbia, é o mais conhecido de todos e o mais importante, o mais grandioso. E ele foi construído pelo faraó Ramsés II em 1250 a.C. E o motivo dele ter feito um empreendimento desta envergadura, em pleno deserto, a fronteira com o Sudão, longe de tudo, tem um único motivo: amedrontar possíveis invasões de quem vinha do Sudão, ou seja, do sul, para o norte. Quando chegasse aqui nesta região no deserto e olhasse para esse templo e visse o tamanho das estátuas do faraó, imaginasse, nossa, se aqui no meio do nada ele construiu isto, imagina o que tem para cima, é um reino poderoso, não vamos. E também foi para homenagear a sua esposa, Nefertari, que está junto com ele ali, aquelas estátuas. Com o aumento do volume da represa, construída por Nasser, começou a ameaçar o templo, ou seja, a água ia cobrir o templo que estava justamente nesta região aqui, olha. Então a Unesco patrocinou a mudança de localização do templo, ou seja, remover o templo daqui para 200 metros à frente e a 69 metros de altura. Portanto, o templo estava justamente nesse pequeno lago aqui, olha, que foi transferido de lugar para salvar o templo. O interessante é que dentro dele tem uma abertura que 2 vezes por ano o sol entra, no mês de fevereiro, no mês de outubro, em dias específicos, o sol entra por esta abertura e ilumina 2 estátuas do faraó que está lá dentro. É um fato impressionante que ainda hoje, mesmo depois da mudança do templo dessa região para 200 metros acima,
continua o Sol no mesmo mês, iluminando o mesmo lugar desde 1250 a.C. Este é o templo da esposa do faraó Ramsés II, Nefertari. Note que na fachada de entrada tem Ramsés II, Nefertari, Ramsés II. Do outro lado, Ramsés II, Nefertari, Ramsés II. E no meio a entrada. Não era um templo religioso. Este é uma homenagem à esposa dele. Tanto é que as pinturas que tem lá dentro são pinturas sensuais, de roupas núbias, dando a impressão de que era transparente. É um templo do amor de Ramsés II para a sua esposa, Nefertari. Todo este complexo foi descoberto em 1860, mas o importante desses dois templos, tanto de Ramsés II como o de Nefertari, as pinturas nos capitéis e nas paredes são originais de 1250 a.C. Portanto, é um show o que tem aí dentro. Pinturas originais da época de Ramsés II. Se o templo de Nefertari, a esposa do faraó Ramsés II, era o templo dedicado ao amor, à sensualidade, este aqui, o templo de Ramsés II, é dedicado às suas vitórias em guerras, das batalhas que ele travou. Portanto, as paredes estão repletas de hieroglífico e figuras de batalhas.
Este é mais um destino que a Caprice Turismo tem para você no Egito. Ligue para nós, acesse o nosso site e veja os nossos roteiros para você. Venha conosco, tenha certeza que você terá a melhor e a mais completa viagem dentro do Egito que existe no mercado brasileiro. E esta é a sua oportunidade de viajar pelas terras faraônicas do Egito com a Caprice Turismo. Nós temos dois tipos de viagem para o Egito. A primeira é aquela básica, que faz apenas o Cairo, ou seja, sai de São Paulo, conexão na Europa, porque o Brasil não tem voo direto com o Egito. Da conexão vai para o Cairo, chega no Cairo, já tem um ônibus nosso aguardando aqueles que viajam com a Caprice, um representante, um guia, vai para o hotel. E aí nós vamos visitar o Cairo, as pirâmides, entrar dentro de uma delas, Museu do Cairo, Fortaleza Saladino, o mercado do Hani Khalili, famoso mercado central do Cairo, e depois vai para a Península do Sinai, fazendo a rota bíblica do Êxodo de Moisés, parando nos mesmos pontos bíblicos de parada mencionados na Bíblia até chegar no Monte Sinai. São 3 noites no Cairo, uma noite no hotel ali no deserto no Monte Sinai, uma noite às margens do Mar Vermelho, no Golfo de Aqaba, e depois entraremos em Israel. Essa é um formato de viagens que nós temos, ou seja, fazer apenas o Cairo, ir para o Monte Sinai e Israel. A outra viagem que nós temos para o Egito é, além de visitar o Cairo, como eu já disse, também iremos para o sul do Egito para fazer o famoso cruzeiro pelas águas do Rio Nilo. Serão 4 noites pelo sul do Egito, navegando em um navio de luxo. E é do navio, que será o seu hotel no sul do Egito, que você vai fazer a visita a Karnak, a Tebas, ao Vale dos Reis, a represa de Assuã, a Abu Simbel, a Philae, o templo de Komombo. Ou seja, você vai ficar 5 dias no sul do Egito, entre a história faraônica. Eu sempre digo uma coisa, só de você ir no belo templo de Karnak, ver aquelas 112 colunas, que cada uma delas precisa de 12 homens com os braços abertos para abraçá-la, 15 metros de altura, com as cores originais ainda de época faraônica, você vai dizer, puxa vida, só esta visita aqui em Karnak paga a viagem. E ainda terá o Vale dos Reis, onde você vai poder entrar em alguma das tumbas faraônicas ali do Vale dos Reis. Nós temos algumas datas saindo para fazer o cruzeiro e várias datas saindo para fazer somente o Cairo e depois ir para Israel. E tem outro detalhe ainda, se nenhuma data que nós temos de grupo para ir para o Egito dá certo com as suas férias ou com a data que você quer ir, não tem problema. Nós temos individuais também no Egito. Ou seja, eu faço toda a programação da sua viagem aqui, terrestre, aéreo, hotéis, o cruzeiro. Você vai embarcar num voo para o Egito com a nossa assistência. Ao chegar no Cairo, nosso representante vai te aguardar no aeroporto com uma plaquinha com o seu nome, vai te levar para o hotel e você vai ser inserido num grupo de brasileiros regular, né? Ou de um grupo de brasileiros e espanhóis, onde o guia vai falar em português ou portunhol ali com o grupo. E você vai viajar ao Egito normalmente como faria com um grupo. Ligue para nós, fale comigo diretamente aqui na Caprice também, se eu estiver aqui. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas e embarcar você para o Egito. Seja você morador de São Paulo, do Acre, de Manaus, ou do Rio Grande do Sul, ou de Brasília, ou do Mato Grosso, qualquer lugar do Brasil. A Caprice tem o maior know-how de viagens para o Egito. Eu, particularmente, inteirei agora 50 vezes que fui ao Egito. Portanto, eu conheço o Egito tão bem quanto eu conheço o Brasil. Sei do que é melhor para quem visita o Egito. Sei onde compensa ir e onde não compensa ir. Por isso que eu digo, da forma que eu conheço o Egito, eu falo para você que tem costume de viajar sozinho, comprar sua passagem e ir para um país. Ok, isso funciona em muitos lugares, só não funciona no Egito. Então tem que ter uma estrutura, tem que ter um acompanhamento e todo aquilo que, um respaldo que te dá assistência
no Egito. Isso nós temos essa experiência de sobra. Então eu só trabalho com guias que têm muita experiência dentro do Egito, dentro da história faraônica do Egito e a história moderna também do Egito. Portanto, eu só trabalho com guias que têm a qualidade e a versatilidade de egiptólogos. Não trabalho com guia que saiu hoje da academia e vai trabalhar a partir de amanhã já como guia. Não trabalho com eles. Eu escolho a dedo os guias que vai ficar com você estes dias que você vai estar no Egito, para que você faça um curso sobre egiptologia com ele nos lugares, nos monumentos e o dia a dia ali, uma semana ou 10 dias que você vai estar no Egito. É bem acessível viajar para o Egito com a Caprice Turismo. Custo e benefício são enormes. Sobre os pagamentos também, de qualquer pacote nosso, em especial falando aqui sobre o Egito, é muito fácil. Até a data do seu embarque, você pode pagar aquele valor sem juro. E você pode determinar, olha, eu vou pagar só 30% até a viagem e parcelar o resto para depois no cartão de crédito, porque para depois da sua viagem é só no cartão de crédito. Antes pode ser em boleto, transferência bancária, depósito na conta, enfim, uma série de formas que pode facilitar para você. Este é o momento de você fazer esta viagem para o Egito, as terras faraônicas do Egito. Viaje pelo mundo. A Caprice leva você. Acesse o site, conheça as próximas saídas e faça parte de um dos grupos.